dessa sessão, estar aqui junto a cada um de vocês. Queria agradecer muito ao convite pela deputada doutora Maria Lúcia Ângelo, pela doutora Érica Tardelli, que eu apelidei de Pequena Dinamite na Associação Brasil Parkinson, porque ela é sempre incansável e repleta de novas ideias. E é um prazer estar aqui do lado de um dos grandes neurologistas e desordem do movimento que nós temos aqui no Brasil, doutor Papaterra Limonge, e também com a nossa colega Fono, famosíssima, que inspira muitos cuidados e anima todos os pacientes, a doutora Giovana Giaffelli. E antecipadamente agradeço, porque nada do que os médicos falam tem valor enquanto ele não se concretiza na personificação de um testemunho vivo de alguém que realmente tem a condição para ser tratada e experimenta o benefício da cirurgia, portanto, a senhora Carolina Clemente. Bom, falando algumas poucas palavras com enfoque mais em acesso e a disparidade de acesso à terapia cirúrgica, tá? É um aspecto que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Como já foi dito aqui, a doença de Parkinson é extremamente relevante, ela afeta mais de 10 milhões de pessoas ao longo do mundo, no mundo, e ela aumenta a incidência conforme a idade. E uma coisa que se tem observado com o envelhecimento da população, obviamente, se ela acontece mais nas pessoas idosas, vai aumentar a incidência, mas esse aumento do diagnóstico da doença de Parkinson é desproporcional ao envelhecimento populacional, mostrando então que a doença neurodegenerativa que mais cresce no número de pessoas doentes. Então, para todos nós que somos mais jovens, a chance da gente vir a ter Parkinson é maior proporcionalmente. E isso já chamou a atenção, inclusive, dos órgãos de saúde do governo americano. É uma doença que vem chamando a atenção como de expressão de saúde pública mesmo, tá? Falando um pouco agora da cirurgia, o primeiríssimo implante, a colocação do famoso marca-passo cerebral, foi feita em 1987 para um caso de tremor. Então a gente está falando dos pacientes que têm o tremor predominante, no caso do Parkinson, mas também os que têm tremor essencial. E alguns anos depois, em 1993, a cirurgia foi feita para o Parkinson, que tem a forma rígido-acinética. Aquela forma que a doutora Érica já mencionou, que às vezes passa batido para quem não é do ramo, e que é muito mais comum e prevalente dentro dos pacientes com Parkinson. E isso foi feito em Grenoble, na França, por uma dupla muito famosa, tanto Aline Benabit, que é o neurocirurgião, como Pierre Tollac, que é o neurologista. E foi tão revolucionário a terapêutica e os resultados que possibilitaram então o manejo, a regulação, a melhora, que o Dr. Aline Benabit foi premiado com o prêmio Lasker de Baker, que é considerado o prêmio Nobel americano. E isso foi em 2014, ele foi nomeado ao prêmio Nobel por conta dessa terapia. Então, ninguém chega a tanto reconhecimento científico se não for realmente um passo importante na evolução da medicina com repercussões homéricas na vida dos pacientes. Ele também ganhou o Brain Prize, que é um dos maiores prêmios mundiais em neurociência, conferido pela Academia Europeia. Então, vocês vejam o impacto da terapia para o reconhecimento desses profissionais que foram os pioneiros. Bom, de lá para cá, nós temos mais de 300 mil pacientes implantados no mundo, mostrando o quanto isso é sólido e dá bons resultados. O FDA levou 12 anos para aprovar a terapia. Então, em 98 para o alvo do tremor e em 2003 para o alvo relacionado à lentidão. Aqui na Anvisa, essas aprovações aconteceram de 2002 a 2005, então foi relativamente rápido. A despeito da aprovação pela Anvisa, a gente tem uma parcela muito pequena da população que tem acesso à cirurgia, tá? Por vários motivos que incluem desde o diagnóstico, ao tratamento adequado, para que a pessoa tenha consciência de que existe essa terapia, ter acesso à terapia, ter condições de ser submetido à cirurgia, ser tratado por um time de especialistas, tem um custo envolvido com a tecnologia. Então, assim, são 500 etapas, né, que acabam excluindo a grande parte da população elegível a ter acesso a essa terapia.
Agora, a gente sabe que, de um modo geral, 10 a 20%, em algumas casuísticas mais recentes, até 30% dos pacientes com Parkinson vão ser elegíveis ao implante do marca-passo cerebral. Ele não é para qualquer um, ele não é para todo mundo e ele tem momento certo dentro do curso da doença. E o Dr. João Papadella vai falar sobre isso com vocês. Mas, dessa parcela que chega até 30%, infelizmente só 2% dos pacientes têm, de fato, recebem essa terapia. Isso eu estou falando do mundo, então isso é um problema que não é só no Brasil. Mas se a gente olhar nos Estados Unidos, enquanto 2 a 3% dessa população recebem a terapia, no Brasil é menos de 1%. Menos de 1%. A gente tem em torno de 8.000 cirurgias para implante de marca-passo cerebral sendo feitas nos Estados Unidos por ano, enquanto que no Brasil a gente tem em torno de 600 a 1.000, ou seja, 8 vezes menos, entendendo que a população americana é a quarta maior do mundo e a brasileira é a quinta. Então, é uma disparidade muito importante de acesso à terapia. E por que essa terapia, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, no ano de 2025, nós tivemos 600 implantes. Na saúde suplementar, em 2024, a gente teve aproximadamente uns 1.000 implantes, de 1.000 a 1.100. A gente não tem os dados certos em relação a isso, porque o código de reportar ele é conjunto com uma outra cirurgia, então a gente não consegue estabelecer. Mas vejam vocês a disparidade. Só 24% da população brasileira tem acesso à saúde privada. No entanto, a gente tem 75% das cirurgias sendo feitas para esse segmento da população, aludindo à diferença de oportunidade que a gente tem, a discrepância de acesso a uma técnica avalizada por 36 anos de literatura médica. A desigualdade que a gente tem. De qualquer forma, todo mundo é subservido, de um modo geral, mas a discrepância é alarmante, mostrando então como essas iniciativas, e agradeço realmente ao seu empenho, a sua iniciativa de ter, deputada, isso e a Érica de promover tudo isso. Então, assim, em contexto, o que eu posso dizer é, por que essa terapia ganhou tanta visibilidade? Porque ela é comprovadamente eficaz, a gente está falando de melhora de 75% a 85%, às vezes 90% nos sintomas motores, que são os tremores, a lentidão, a rigidez, a dificuldade de marcha, o peso nas pernas, a distonia que vocês estão acostumados, ligados ao final da dose do Prool, as flutuações on-off, que eu estou falando por uma plateia educada aqui, eu sei que vocês estão me acompanhando, né? Ficar escravo ou não de conseguir fazer as atividades do dia de acordo com o horário que tomam a medicação. Então, a eficácia disso é comprovada, a durabilidade do efeito da cirurgia, a gente tem estudos de 5, 10 anos comprovando isso, complicações são extremamente baixas nas mãos de pessoas que se dedicam a fazer isso de uma maneira bem feita. E também isso inspira políticas de controle de quem executa uma terapia que é de alta complexidade e de alto custo, né? Então, eu acho que, no geral, a gente está vendo um desenvolvimento meteórico da tecnologia. Vai ser possível, dentro em breve, a estimulação inteligente, então ela não é contínua, 24 horas, 7 dias por semana, mas sinais cerebrais captados vão dizer quando e quanto eu ligo da terapia, né, que é o famoso closed loop, ou a estimulação de alça fechada. A gente hoje planeja, baseado na anatomia de cada um de vocês, da ressonância magnética, então isso é realmente personalizado para vocês. Existe a direcionalidade dos eletrodos, então é um desenvolvimento maravilhoso que melhora cada vez mais o perfil de eficácia e aumenta a janela terapêutica para os pacientes. Então, eu posso dizer que eu sou uma entusiasta, né, de tecnologia, uma entusiasta da cirurgia com critério, né, bem feita, e que os resultados são indubitáveis. Então, a gente tem que se esforçar para educar a população, para as pessoas terem conhecimento e poderem lutar para ter acesso a uma terapia abalizada. Muito obrigada pela oportunidade.